Se você não sonha grande, começa a sonhar grande agora, que o trabalho é o mesmo. Mas a gente sonha gigante e eu quero pegar aquele copo que tá ali na frente do Sidney, ó. A minha mão não chega. Minha mão não chega lá. E eu não tenho dinheiro no meu bolso para comprar aquilo e fazer chegar na minha mão. Mas uma coisa é certa. Eu falo isso com muita propriedade porque eu tenho vivido isso. Quando a gente tá andando, caminhando debaixo de uma palavra com o propósito de Deus na nossa vida, andando pro propósito que Deus colocou na nossa vida, cara, Deus move o mundo e todas as pessoas a teu favor. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Move Conecta. Eu sou Marcos Reis, host do podcast, juntamente com meu amigo. É isso aí. Eu sou o Sidney Souza e hoje a gente está dando início a esse projeto aí que, com certeza, nasceu antes no coração de Deus, né, Marcos? É verdade, a gente está com um convidado mais do que especial aqui. Eu disse para o Sidney que a gente já começou com o pé direito. Exatamente. O nosso convidado aí, ele tem grande experiência, né, no setor automotivo aqui de Lisboa e acredito que em breve em toda a Europa. Um homem, né, pai de família, cristão e com o coração disposto mesmo a servir. E agora, né, também importante, quem acreditou no nosso projeto, nossos patrocinadores, que são Doutor Limpeza, Brilho Lusitano e Bike Lisboa. Também é minha empresa de mentoria, né? Eu tenho que vender meu peixe. E para você aí que tá ligado aí nas nossas redes sociais e principalmente achou a nossa logo interessante, né? Estúdios Barcelos. Acertou de primeira. Ele falou, olha, eu vou criar uma identidade para os seus negócios. E logo quando ele apresentou para a gente, não precisou mudar nada ali, né, Marcos? Foi bem assertivo. Sidney, posso falar um pouco sobre o nosso convidado? Sem dúvida, vamos Para lá. acabar com o suspense aqui. Nosso convidado é cristão, é dono da Euromotos, Alfa Automotive, e ele está aqui para compartilhar com a gente que a gente tendo Deus na vida da gente, tudo é possível. E agora, quem é Henrique Borchardt? Fala, pessoal, como é que tá vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui hoje. É uma grande honra para mim, de verdade, participar desse primeiro episódio, né, do Move Conecta. E é como a gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores, isso aqui já faz parte de um projeto que Deus tem para minha vida. Amém. Eu vejo isso aqui como um treinamento. Amém. Né? Então, eu sinto muito honrado mesmo de estar aqui participando disso com vocês e fico feliz de ver que vocês viram em mim, né, algo para compartilhar, a experiência que eu possa trazer aqui da minha vida. E falando um pouco sobre mim, cara, o Henrique é um rapaz relativamente jovem, de 28 anos, imigrante aqui em Portugal desde 2019. Sou casado com a Thalia, minha esposa maravilhosa, namoro com ela desde os 14 anos de idade, então temos aí uma longa história também. Hoje, pai de família, né? Sou pai da Heloísa, minha filha tem 4 meses e está sendo uma experiência maravilhosa, então tem mais um pouquinho aqui para a gente compartilhar também. E sou o proprietário, CEO da Alfa Automotive, um processo que iniciou agora em fevereiro, um projeto, né? E também sou sócio da Euromotos, né? Onde eu tenho lá outros 2 sócios também, que é uma oficina de motos e loja de motos também aqui em Lisboa. Além de tudo, sou cristão, sirvo também, né, na igreja, sirvo a Cristo. Creio que Deus tem me sustentado até aqui, né? Nós chegamos aqui aleatoriamente, nós viemos para Portugal sem projeto nenhum, sem nada. E do nada, daquela vida de a gente procurar um trabalho, para começar uma vida de imigrante, hoje nós estamos aqui 6 anos depois, com já alguma experiência, né, no empreendedorismo e tudo. Acho que Deus tem muito a ver com isso, tudo a ver com isso que tem acontecido na minha vida. E é isso, galera. Bacana. Então, agora a gente gostaria, né, que você pudesse mesmo compartilhar conosco, né, ali o início da sua trajetória, porque muitas das vezes a pessoa olha para você hoje e pensa que você já nasceu assim, né? Você poderia compartilhar com a gente um pouco aí do seu início?
Claro, e olha, eu vou falar pra vocês me cortam aqui, gente. Vocês dão um chute na minha canela porque contar a história é comigo. Principalmente das bênçãos, né, que Deus tem feito na nossa vida. Então, às vezes, eu me perco aqui porque eu gosto dos detalhes. Não tem como eu contar a minha história sem falar de Deus. Isso não existe. Isso é impossível. Eu falo isso em todas as mesas que eu sento para conversar, porque não existe. É totalmente sobrenatural aquilo que a gente tem vivido desde que chegou em Portugal. Na verdade, antes de sair do Brasil já começou a acontecer. Mas a nossa história em Portugal, eu falo nossa porque eu falo eu e minha família, que é minha esposa. Nós vivemos isso tudo junto, viemos juntos para Portugal e chegamos aqui para trabalhar ou na restauração ou então como empresa de limpeza, que é o que é comum, que muita gente faz, a gente pesquisa no YouTube. E é o que vocês fazem também, né? Tem empresa disso e empregam pessoas nessa área. Então era isso que a gente veio fazer. Só que aqui com, 2 ou 3 semanas, na igreja, que a gente já veio igrejado para cá, a gente veio direto com uma indicação de igreja lá do Brasil já, a gente já descobriu que podia trabalhar como Uber Eats, ou seja, motoboy. Nunca fiz isso no Brasil, não imaginava que eu poderia fazer isso aqui. E quando eu descobri, para mim, eu já estava milionário, porque garçom, a restauração, garçom, eu não tenho jeito. Não tenho jeito. E limpeza não tem jeito. Pede para minha mulher em casa como é que a coisa funciona. Não tenho jeito. Agora, andar de moto já é comigo. A minha vida é isso, né? Então, começamos a nossa trajetória como Uber Eats. Então, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma moto, porque eu arrebentei o que a gente trouxe no primeiro mês, comprando coisas desnecessárias. E acho que eu não sou o único que passou por isso. Então, a gente zerou ali praticamente no primeiro para o segundo mês. Aluguei uma moto para trabalhar. Logo em seguida, 2 semanas depois, se não me falha a memória, aluguei uma outra moto para Thalia trabalhar também. Então, assim começou a nossa vida em março, abril de 2019, como Uber Eats. Assim começou a nossa trajetória aqui em Portugal. Em novembro de 2019, praticamente 9 meses depois, nós abrimos o nosso primeiro negócio, que é o que eu falo, Deus, porque foi um rapaz que eu conheci na igreja, que é meu sócio até hoje. Foi dentro da igreja que aquilo nasceu. Eu nunca imaginei na minha vida ser empreendedor. No Brasil, eu nunca pensei nisso. Cheguei aqui, pior ainda, né? Imigrante. E daqui a pouco, em 9 meses, a gente abriu um negócio, que era uma sala pequena, onde nós vendíamos moto e não tinha moto para vender. Era oficina, mas não tinha mecânico. Vendia capacete, mas não tinha capacete em estoque. E alugava moto, mas as únicas 3 motos que nós tínhamos, ou 4, já estavam alugadas. Então, eu tenho foto disso, a loja aberta, assim, com paredes brancas, uma mesa e eu. Assim começou o nosso negócio lá em novembro de 2019. Muito bacana, cara. Isso, para mim, eu acho interessante, que a maioria das pessoas, às vezes, já tem ideia de ter um negócio. Então, você me disse que nunca passou na sua cabeça. Passou na minha cabeça. E como você tem encarado isso de empresário? É tudo novo, né? Para você, essa questão de ser empresário. Cara, é o que Move conecta, né? Esse conecta, acho que a gente vai falar muito sobre essa parte de conexão aqui. Cara, Deus tem me colocado desde o início. O projeto que a gente iniciou lá em 2019, o primeiro projeto, não foi da minha cabeça. Eu já fazia o negócio, porque aquelas 2 motos que a gente alugava, logo depois eu consegui comprar 2 motos. E a Thalia foi trabalhar, 5 meses, 4 meses depois que a gente trabalhava de Uber Eats. A Thalia foi trabalhar em uma empresa de lavar carros. Eu continuei na Uber Eats. Então, eu já tinha comprado as 2 motos. Aí, eu aluguei a moto dela para um amigo. Contra a minha vontade, porque eu sou muito chato com as coisas. Eu fiquei imaginando, cara, andando a moto no meu nome, a gente é imigrante, se acontecer alguma coisa, tal. Mas beleza, daqui a pouco, aluguei a minha outra moto também para um amigo que pediu muito. E aquilo começou a pagar o nosso quarto. Nós morávamos num quarto. E achei bom. Para mim, estava maravilhoso. Eu não via como um negócio. Esse amigo, que é sócio até hoje, que viu eu fazer isso, ele já era empresário antes, me chamou para um café e falou: Henrique, tu tem noção do que tu está fazendo? Desenhou para mim naqueles papéis que fica assim, que põe prata em cima. Desenhou naquilo ali e me mostrou. E me chamou para a gente abrir uma porta e começar o negócio. Então, como é que eu tenho lidado com tudo isso? De onde é que desenvolveu isso tudo? Metendo a cara e fazendo
não tinha outro jeito, tinha que acontecer, a gente iniciou o projeto e pronto, agora ou vai, não dava para voltar para trás. E conectando. Esse meu sócio me ajudou muito, me ensinou muita coisa e por acaso me ensina até hoje. E nessa jornada com ele a gente foi conectando com outras pessoas, fazendo parcerias. Daqui a pouco a gente começou a comprar moto de quantidade nas lojas aí de aluguel. Sim. Isso começou a mexer comigo, porque daqui a pouco, em vez de comprar uma no particular, eu estava indo comprar 5, 6 motos com dinheiro no bolso assim, eu olhava para aquilo, gente, o que está acontecendo aqui? Sabe, de onde é que isso surgiu? Comprava as motinhas em 2015, 2016, daqui a pouco a gente estava em 2000 e sei lá, que nosso negócio cresceu na pandemia. 2020 começou a pandemia, 2020 para 2021 ali, a gente tava comprando tipo 6, 7 motos 2019, 18, 19 de uma vez só. E eu olhava aquilo, gente, mas da onde que isso surgiu? Então, nessas negociações, eu comecei a conversar com pessoas que já estavam lá em cima. E como é que eu tenho lidado com isso? Cara, aprendendo. Eu tô aqui conversando com vocês, eu olho o jeito de vocês, eu olho como é que vocês conversam, o que vocês falam, o que vocês fazem. E eu tento aprender com todo mundo, né? A desenvolver isso. Olha, você tocou aí no nome, né? Move Conecta. Eu acho que para esse primeiro episódio, acho que não tinha uma pessoa melhor para participar, né, Marcos? Verdade. Porque esse nome foi inspirado mesmo na Bíblia, sabe? Eu mais o Marcos conversa bastante todos os dias. Todos os dias a gente grava um podcast ali de 2, 3 horas. No telefone. No telefone. E, assim, a gente pode olhar mesmo com base na Bíblia, né? Todo mundo que Deus chamou para coisas grandes estavam mesmo em movimento. A gente, vou citar aqui 2 exemplos, que, por exemplo, é Davi e José, né? Deus fez coisas grandes na vida deles, mas através do poder do movimento, e através desse movimento realmente vem as conexões. Muito massa você ressaltar isso. Diante disso, cara, quando que você percebeu assim, poxa, agora eu sou mesmo um empresário? Cara, demorou. Demorou para cair a ficha. E eu nem sei, para ser sincero, eu não sei quando é que isso aconteceu exatamente e arrisco dizer que foi esse ano, agora, ali para fevereiro, quando eu iniciei o novo projeto que é a Alfa Automotive, um projeto que Deus colocou no meu coração e da minha esposa, que não tinha nem nome, colocou o ramo, né? Porque até então aquilo foi acontecendo de uma maneira tão frenética e como eu tinha um sócio que já era empresário e mais velho, tinha a idade do meu pai, então meio que, mesmo que eu que estava à frente do negócio, eu sempre tinha alguém por trás de mim me orientando. Sempre tinha um mentor ali atrás de mim. Então, muitas vezes, mesmo quando eu estava com ele, eu ligava para os meus tios, eu tenho tios empresários, investidores no Brasil, também falava com eles. Então, eu sempre estava me apoiando ali em alguém. Agora, em fevereiro, que eu vendi essa operação que a gente começou do zero lá em 2019, que virou uma concessionária, um negócio extraordinário que eu nunca imaginei na minha vida, que para mim aquilo ia ser até minha aposentadoria, Deus pediu o negócio. Então, eu vendi essa operação para o meu sócio e voltei para dentro da garagem da minha casa e recomecei um projeto. Acho que nessa hora, se calhar foi agora, respondendo a tua pergunta, fevereiro de 2025, eu acho que foi quando bateu assim e falei, cara, agora é eu, não tem mais ninguém. Eu e minha esposa grávida ainda, né? Então, ou vai ou racha, né? A gente costuma falar, não tem outro jeito. Tenho ainda a oficina de motos, uma outra oficina de motos que nós temos lá, outros 2 sócios, mas pronto, lá também tem outros 2 sócios que fazem a coisa acontecer e tal. Agora, a ficha caiu de fato foi agora com a Alfa Automotive. Que eu criei o projeto, eu criei junto com o meu pastor, criamos a logo e tal, foi um negócio extraordinário, Deus, de novo, não tem como. Aí bateu assim o negócio e falou, cara, agora ou eu faço de verdade, não tem ninguém para eu me apoiar, entendeu? Tem amigos, tem outros empresários, Deus tem conectado a gente com pessoas maravilhosas, graças a Deus, isso tem nos fortalecido muito, mas o meu negócio é eu, é o meu nome só que tá lá, entende? Agora. Sim. Então é comigo mesmo. Agora é bater no peito e correr pro abraço. Maravilha, maravilha. Uma dúvida minha pessoal, mas eu creio que também é de muitas pessoas. Que eu te falei um pouco mais cedo sobre o propósito e seguir a direção que Deus te deu. Como você fez para ter essa clareza?
que Deus te pediu aquilo, de onde você tirou essa coragem? Porque às vezes a gente se apoia muito no que a gente já fez. E às vezes Deus vai requerer aquilo, e igual você mesmo disse, teve que começar de novo. Cara, agora é aquela hora que vocês acham meu pé aqui e me cutuca, viu? Que vai longe a Bem história. história. Mas é assim, nós, só para contextualizar, em 2019 começamos a garagenzinha, como eu falei, e ao longo desses quase 5, 6 anos, nós viramos uma concessionária oficial Kawasaki em Lisboa. Os únicos brasileiros na história da Kawasaki a fazer isso. Fomos nós. Loucura, nunca imaginei na minha vida. Então, nós adquirimos lá um prédio de, sei lá, 1.800 metros quadrados, mais ou menos. Um negócio louco, louco. E aquilo durou um ano. Esse projeto, essa inauguração dessa Kawasaki foi em maio ali de 2024, mas nós assinamos contrato final de janeiro. E final de janeiro de 2025, eu saí da operação. Cara, como é que isso aconteceu? Eu estava falando pro Marcos agora nos bastidores aqui. Em novembro de 2024, eu olhava para aquilo com o olho brilhando, aquilo era minha aposentadoria. Eu vi a Heloísa, minha filha está aqui atrás dessa parede, com 4 meses, agora tem 4 meses, ela nem nascida era, eu via ela lá. Aquilo era o meu projeto de vida. Eu ia daqui um tempo estar, sei lá onde, sentado numa praia e estava rodando lá um negócio. Minha filha, meus filhos, sei lá quem ia tocar aquilo. E de um mês para o outro a coisa virou na minha cabeça, Deus começou a plantar no meu coração o final do ciclo. E acho que hoje eu vejo muitos ciclos em tudo, tanto como amizades quanto projetos. E eu comecei a ver um propósito em um novo projeto que Deus começou a plantar no meu coração. Tanto que muitas pessoas falavam comigo, eu tenho certeza que falavam com o meu sócio também, a partir do momento que tu tem um negócio daquele tamanho com sócio, as pessoas falam, cara, mas por que tu não toca sozinho? Por que tu não abre o teu sozinho? Porque a gente sempre se deu muito bem. Então, eu falava para as pessoas, cara, eu nem me imagino fazendo um outro negócio. Porque isso aqui roda muito bem, a gente junto se dá bem, tanto na crise quanto quando tá tudo bom. E daqui a pouco, pum, virou. Bom, chegou a hora, aquilo começou a arder no meu coração, e chegou a hora. E agora, como eu falo isso para minha esposa? Né? Minha esposa grávida, como eu falo para ela que o projeto da nossa vida, da nossa aposentadoria, agora, eu acho que acabou, que chegou o fim. No auge, quando a gente deu no teto daquilo. E eu fiquei praticamente uns 30 dias remoendo isso para falar com ela. Chega um dia, na cozinha de casa, ela olha para mim e fala, Henrique, eu tô com um negócio dentro de mim que eu não aguento mais segurar. E eu preciso te falar. E ela falou, eu acho que o nosso tempo na Kawasaki chegou ao fim. Eu olhei para ela assim e falei, gente, mas por que não falou isso antes? Eu tô aqui Tá 30 dias sofrendo, tivesse falado antes. Então, assim, propósito. Cara, depois que a gente tomou essa decisão, ainda demorou um pouquinho, porque pra gente ter certeza que é isso, cara, tem que ter cara, tu tem que ter muita certeza para tomar uma decisão dessa. E a gente começou a orar muito, a pedir para Deus mostrar pra gente tudo aquilo que tá oculto, tudo aquilo que tá escondido, pra gente ter certeza do que a gente tinha que fazer dali pra frente. Era a nossa vida. Cara, a gente construiu aquilo ali do zero. Mulher grávida e tal, aquilo tudo. E a gente sentiu, de fato, paz em entregar o negócio e voltar para dentro da garagem. Então, eu tô falando aqui, cara, bem resumido, porque aconteceu muita coisa nesse meio. E eu só fiz isso porque eu tenho certeza absoluta que existe um projeto gigante de Deus na Alfa Automotive, que na época nem tinha nome. Não tinha nome ainda. Mas Deus mostrou. Eu dentro da garagem de casa, eu e minha esposa. Tanto que nós fizemos uma foto, ela grávida, com os 2 carros. Nós começamos um negócio em casa com 2 carros, que era o meu e o dela. Como começamos com as motos na época, né, da Uber Eats. E, cara, depois que a gente tomou essa decisão, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a viver o sobrenatural de Deus no mundo espiritual. Coisa que eu buscava há algum tempo, e quando eu tive coragem de tomar essa decisão, que é aquilo que o Sidney falou antes, cara, o movimento. Deus age quando a gente se movimenta. Não adianta eu ficar parado que, não, Deus me prometeu que eu vou ser um pregador, o cara do maior podcast do mundo. Tá, ele prometeu, eu vou ficar aqui sentado. Cara, é fazer isso aí que vocês estão fazendo. Tem que começar. E foi o que a gente fez. Foi, cara, se Deus mostrou,
Amém. Eu nunca tive tanta fé na minha vida, tá? Para fazer um negócio desse aí. Hoje eu paro, olho para trás e falo, cara, agora já tá feito, né? Não dá mais para voltar. E tá sendo tudo maravilhoso, tá sendo uma experiência fenomenal. Mas é assim, é loucura tu parar para pensar. E vou só falar um negócio engraçado que não tem aí um monte de empresário milionário, bilionário, que daqui a pouco larga tudo, ou deixa na mão de familiar e vira missionário, vai para África, vai para não sei onde, se esconde no meio do mato para servir as pessoas. Eu sempre olhei para isso como, cara, que top, o cara é corajoso de fazer isso, né? Largar todo o conforto, tudo para viver um negócio desse. Daqui a pouco eu vejo meu negócio virando é o topo, né? Uma concessionária, cara, oficial é o topo de quem trabalha com moto, por exemplo. Sim. Oficina. E eu um dia, olhando para aquele prédio do outro lado da rua, assim, olhava para aquilo e falei, Deus, isso é brincadeira, tá, gente? Vocês não me julgam, pelo amor de Deus, vai sair corte disso aqui. Eu olhava assim e falava, Deus, tu não é nem louco de fazer um negócio desse comigo agora? Me pediu o meu negócio. Cara, tá indo tudo tão bem. Eu olhava para aquilo, eu era cliente daquele mesmo espaço. Daquela Kawasaki onde a gente entrou, antes era outro concessionário Kawasaki. Sim, eu lembro. Então, nós éramos clientes deles. Eu olhava para aquilo, eu entrava lá e olhava, cara, como é que será que é viver isso aqui? Como será que é tu ter esses funcionários? Como será que é tu estar em cima naquele segundo andar no escritório ali, olhar fora da janela e ver as pessoas trabalhando, ver aquele movimento, casa cheia? Como é que é viver isso, administrar isso? Cara, daqui a pouco a gente tava lá. Então, eu olhei para aquilo do outro lado da rua, quando aquilo virou nosso, olhei para aquilo e falei, Deus, o senhor não é doido de fazer um negócio comigo? E agora eu falo para vocês, puxo isso pro lado espiritual. Por que que eu falei o senhor não é doido? Na brincadeira, pelo amor de Deus. É o meu jeito de conversar com Deus. Eu não tinha medo de perder o negócio. Eu tinha medo da resposta que eu ia dar para Deus. Se ele me pedisse. Me arrepia tudo aqui. Então, peraí, Deus me pediu aquele negócio que eu nem sonhava que aquilo aconteceu, a gente tá no auge, pum, tá bem, 1 ano, agora acabou. Entrega tudo e volta pro zero. Que nunca é zero, né? A gente já tem contato, pronto, tem uma expertise diferente. O meu temor era se eu ia ter coragem de obedecer a Deus. E um tempo depois, sabe o que ele fez? Pediu. Pediu. E graças a Deus, tanto eu quanto a minha esposa, a gente conseguiu atravessar essa barreira e entendemos até hoje que foi direcionamento de Deus, senão não teria feito. Loucura se tivesse. Se eu fiz isso ouvindo coisa errada, eu tô ferrado, né? Mas creio que não. Então, cara, a gente viver isso hoje tem trazido muitas experiências e tem fortificado esse nosso propósito. Depois disso, cara, a gente começou a receber muita palavra, a gente tem participado mais do nosso ministério, apesar de estar estruturando um negócio novo, a gente tem buscado mais a Deus, tem orado mais, apesar de ainda eu achar que é muito pouco aquilo que a gente faz, portanto que Deus nos abençoa, tem acontecido coisas extraordinárias. Deus continua conectando a gente com pessoas maravilhosas que têm nos levado para perto dele. E agora a gente volta aqui para o Conecta, né? Move Conecta e propósito. Cara, é uma oração que eu faço sempre. Deus, continue me apresentando pessoas que me levem para a tua presença e tire de perto de mim aquelas pessoas que me afastam da tua presença. E acho que aí fica mais fácil para a gente caminhar nesse propósito. Sem dúvidas. Olha, cara, sensacional. Muito bom mesmo. Você é bem jovem, começou a empreender jovem e hoje já pai de família, né? Eu queria saber como que você faz, cara, para conseguir administrar isso, igual a gente estava conversando ali. Você disse que chega aí em Braga e volta no mesmo dia e tal. Como que faz para administrar essa situação, cara? Cara, a gente volta de novo na questão do propósito. Hoje eu tenho muito, muito claro na minha mente. Deus tem nos mostrado, é como eu falei para vocês, isso que está acontecendo aqui nesse podcast, Deus tem me mostrado isso já, muito antes disso aqui acontecer. E também o nosso negócio. Então, o meu negócio, aquilo que está crescendo hoje, que é a Alfa Automotive, não passa de um instrumento. E tem acontecido coisas sobrenaturais dentro daquele espaço, né? Da onde é o nosso escritório, a nossa loja. Com isso, cara, quando a gente tem clareza daquilo que a gente está vivendo, eu não sei explicar, mas acontece.
Entende? E essa que tu falou, eu fui pra Braga. Cara, eu fui pra Braga num carro elétrico. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Quem me conhece sabe. Eu gosto de motor, cheiro de gasolina, né? Eu andando de carro elétrico já é uma coisa inédita. Fui lá pra Braga mostrar o carro para um cliente para ver se ele queria. Se ele podia me dizer que não. Por acaso deu certo o negócio. Que eu também sei, eu fui porque eu sabia o que eu tava apresentando, né, pra pessoa. Deu certo. Mas é assim, com um bebê de 4 meses no carro, no meio da semana, como é que faz isso? Cara, eu não sei explicar, mas as coisas fluem. Quando a gente tá conectado com Deus, quando a gente tá na direção, pelo menos com um pouco de certeza, né, que a gente tá na direção dele, porque a gente toma decisões erradas o tempo todo e refaz a rota e tal, fica mais fácil. Parece que o peso não é tanto. Então dá pra gente fazer isso tudo sem sofrer. E eu também sou meio doido, então quando eu decido fazer um negócio, eu vou mesmo. E a Nathalie às vezes que fala, olha, dá uma segurada aí, porque fica em casa um pouco, segura que tem a neném aqui, tem a gente, então peraí, vamos vocês juntos. E a gente vai e faz essas aventuras aí, enfim. Mas é isso, eu acho que a gente conectado no nosso propósito fica mais leve. Não é fácil. Não é fácil. Fica mais leve, fica mais... Não sei, dá pra gente administrar isso com um pouco mais de tranquilidade. Acho que Deus capacita a gente o tempo todo para isso. Pra gente fazer o propósito dele e aquilo que é a vontade dele nas nossas vidas. Esse negócio estava bom. Estava muito bom. Às vezes as pessoas deixam negócios que estão mal. Uhum. E essa coragem que você teve, eu creio que isso aí foi a chave para Deus te abençoar. Sim, aquilo é Você assim. ouviu ele. Aquilo é assim, Marcos. Tínhamos lá as nossas dificuldades no negócio. Cara, um negócio que saiu eu não vou falar em números, mas a gente passou de tipo de um mês pro outro, vai. Se calhar 2, 3 meses de diferença, faturar pelo menos 7, 8 vezes mais do que era o normal. Isso no mês de inauguração, praticamente. Loucura. Só que com isso vem uma carga gigante. Então tínhamos as nossas dificuldades, sim. Mas mesmo assim, quanto mais a gente cresce, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente é cobrado, né? Quanto mais a gente desenvolve, mais a gente é cobrado e provado para continuar desenvolvendo. Então, sim, foi uma loucura, talvez. Muita gente fala isso, cara, como é que tu saiu do negócio assim? Cara, tem gente que não dá para explicar. O que eu tô falando aqui para vocês, pode ter gente que tá assistindo a gente que não vai entender. Esse cara é só louco. O negócio de que Deus mandou aí é doido. Mas é só a gente que sabe. Sim. Né? O direcionamento, aquilo que a gente passa para tomar uma decisão dessa. E aquilo que eu te falei, para eu ter tomado essa decisão, foi o meu... Não tem lá. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não saí da minha terra, eu já tinha saído em 2019, né? Sim. Mas foi mais ou menos isso. Amém, Senhor, tô indo. E segura a onda aí agora, porque é contigo, menina nascendo e tal, aquela história toda. Cara, a coragem veio mesmo de, cara, muita oração e fé. Fé é aquilo, dá o passo e Deus vai botando no chão. E é o que tá acontecendo. Sensacional. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui agora mais leve, descontraída, né? Andei lá stalkeando lá o seu Instagram, sua rede social, e eu fiquei com uma curiosidade tremenda da onde que surgiu a ideia do chapéu, cara. O pessoal de Lisboa toda tá querendo colocar aquele chapéu. E tá mesmo. Foi. O pessoal vai lá, compra carro e a gente esquece do chapéu. Não, me traz o chapéu, eu quero bater foto com o chapéu e fazer vídeo. Cara, isso foi muito engraçado e eu vou falar pra vocês de novo. Vocês chutam a minha canela aqui, porque eu não paro de falar, não. A história do chapéu, aquilo assim, Deus colocou o projeto da Alfa, tal. Esses vídeos, assim como eu falei pra vocês, eu não vejo nada mais, nada menos do que um treinamento para algo que vem lá na frente. Amém. Então, para eu estar falando aqui com vocês hoje, tranquilo do jeito que eu tô, tem a ver com esses vídeos. Esse vídeo, o primeiro que eu fiz foi de uma captiva que tá lá, que foi o primeiro vídeo com o chapéu e o primeiro vídeo produzido. Da onde surgiu o chapéu? Diretamente para a pergunta, que eu vou me perdendo. Da onde surgiu o chapéu? Cara, vamos gravar. Vamos fazer uma gravação de um carro, um negócio profissional. Então, contratei um videomaker, vamos fazer um negócio bom. E aí o videomaker falou para mim assim, tá, então tu vai, faz o roteiro e a gente vai gravar. Cara, mas eu não sei fazer isso. Não sei fazer roteiro, não sei fazer nada. Eu sei chegar lá e... Como que eu vou fazer isso? É aquilo, a câmera, a primeira vez, é loucura.
E eu tomando banho, bem doido, tá? Tomando banho, pensei, cara, o que que eu vou falar da captiva? Eu não queria fazer um vídeo tipo, olá, pessoal, tenho aqui uma captiva branca com teto... Eu não queria fazer isso. Eu Sim. queria ser eu sou isso aqui, fico aqui me mexendo e tal. E tomando banho, eu pensei, o que que eu vou falar da captiva? E veio na minha mente, assim, cara, aquilo não é uma Dodge Ram, mas é uma captiva 2.0, é um carro. Pensei, cara, tá aqui, vai começar assim. Aí eu pensei, Dodge Ram, Texas, eu gosto de Texas e cowboy, esses negócios todos. E eu tinha um chapéu de bobeira em casa lá, que a gente brincava. Meti um chapéu na cabeça, Dodge Ram, chapéu, vai pra captiva. E é isso aí. Começamos o vídeo, abrindo a porta. Isso aqui não é uma Dodge Ram, mas é uma captiva 2.0 tal, com chapéu. Mas eu fiz de bobeira. E aquilo pegou. E agora não dá mais pra fazer os vídeos sem chapéu, porque a galera vai lá, comenta e fala, cadê o chapéu? Manda mensagem. A galera vem comprar carro e fala, quero chapéu pra bater foto. Daí que surgiu o chapéu. Muito aleatório. Muito aleatório. Muito bom. Virou sua marca registrada, Virou, né? virou. Gente, você que está assistindo aí, se esse vídeo aqui está fazendo sentido para você, não esquece de deixar o like, viu? E compartilha aí com seus amigos. Henrique, como você mesmo disse, você não tinha ideia de ser empresário, essas coisas. Como você lidou quando você começou a lidar com muito dinheiro? Eu creio que um negócio daquele ali e também um negócio que tem muita exposição. As pessoas olham ali, aquele prédio ali da Kawasaki, no caso, Sim, na sim, época, é algo que chama muita atenção. Chama. Como você lidou com isso? Para não interferir no seu ego, na sua vida? Cara, é engraçado tu falar de ego, porque hoje eu sou uma pessoa vaidosa, né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso e hoje, até eu tava conversando essa semana com alguém sobre isso, né? Deus tem mostrado lugares que a gente vai chegar e a gente já chegou. Sempre que eu falo a gente, eu e minha esposa, minha família. Sim. A gente já chegou, a gente saiu do nada e virou uma concessionária Kawasaki. Então, assim, eu creio, eu acho que aquilo não me mudou enquanto eu estava ali dentro. Só que eu tenho uma característica que não é muito a meu favor, que eu tenho essa cara feia, fechada aqui. Agora eu tô falando com vocês, a gente tá aqui descontraído, eu tô sorrindo. Mas eu, normal, andando aqui nesses corredores, eu tenho a cara fechada. Até eu fui fazer um curso esses dias, o nosso mentor lá falou que eu devia fazer botox, porque eu de boa tenho cara de brabo, cara de raiva, expressão de raiva. Ele falou, é bom tirar e tal, me deu essa dica. Porque eu fico assim, fechado o tempo todo. Isso acaba afastando algumas pessoas, ou melhor, afastando não, evitando de se aproximar, porque acho que eu não converso, que eu não... Né? E acho que eu sou muito soberba e tal. Então, acaba que afasta um pouco as pessoas e não deixa com que eu conecte às vezes, né, com algumas pessoas e eles olham para isso e não, o cara é dono do negócio lá, olha aí, nariz empinado. Não era. É porque é o meu jeito, né? Agora, questão de dinheiro, cara, é como eu falei para vocês antes, a coisa foi acontecendo de uma maneira e tudo que a gente fazia, por isso que virou o que virou, né? Saiu do zero para aquele prédio lindo, Kawasaki, não sei o que, papá. Virou o que virou porque tudo aquilo que a gente pegava, a gente colocava de volta no negócio. Então, assim, a gente mudou de patamar de vida quando a gente chegou, morava em quarto, tudo. Hoje a gente mora numa casa boa, graças a Deus, tem boa condição, mas sem extrapolar. E eu também não sou um cara de marca, Hoje que eu tô começando, eu tenho a loja de carro, eu tô começando a andar num carro melhor, mas nunca liguei. Na Kawasaki, quando nós tínhamos a Kawasaki, cara, nós tínhamos um negócio lá absurdo, que fatura um bom dinheiro, e eu andava muitas vezes com a carrinha da empresa, furgão escrito Razão Motos, ia para casa, ia para a igreja, sei lá, ia de furgão. Porque o carro que eu tinha ali na altura, a gente vendia e tal, eu ficava sem, eu ia de Uber e tal. Então, assim, como é que eu consigo fazer isso, sendo que eu sou um cara vaidoso? Cara, é vigiar todo dia, toda hora. E pedir para Deus que me cure disso daí. Porque a gente, eu sou curado, amém, a gente tem que crer nisso. Mas tem que vigiar. Porque é fácil cair. Isso aqui agora, a gente tá aqui no podcast e tal, então assim, eu oro e peço, Deus, não deixa que isso suba no meu coração, não deixa que isso ultrapasse aquilo que é da tua vontade, né? Que é o projeto, que é alcançar pessoas, que é servir, que é, enfim, tá envolvido com as pessoas para abençoar e não para ser pedra de tropeço ou para as pessoas olharem para mim e falar, cara, esse cara aí
Não é esse o intuito. O intuito é o quê? É a Alfa daqui a pouco ter 300 carros em estoque, um negócio absurdo, e eu sentar aqui com vocês e vocês ir lá tomar um café comigo e qualquer pessoa da rua entrar lá tomar um café comigo, eu vou levar para conhecer o meu lugar, como eu fazia lá na Kawasaki. Quando eu olhava para a pessoa e dava oportunidade, né? Se eu não passava assim de cabeça baixa e... Então era isso, eu gosto disso, sabe? De pegar a pessoa, botar, se eu tô andando num carro bom, botar a pessoa ali junto comigo. Eu faço isso com alguns amigos. Meu, Henrique, meu sonho é ter esse carro que tu tá hoje. Eu falei, senta aqui, Vi, vamos dar uma volta. Dá uma A minha acelerada, moto foi senta. assim. Eu fui tomar um café lá, saí com a moto. Então é isso, e é vigiar, cara. Vigiar, a gente tá conectado com Deus acima de tudo, sempre. E, cara, é a gente e o Espírito Santo que sabe o que tá no nosso coração e as nossas dificuldades. E dinheiro, eu falo assim, que dinheiro, ele não, acho que ele não estraga as pessoas. Na minha opinião, dinheiro não estraga ninguém. Dinheiro não estraga ninguém. Só mostra quem a gente verdadeiramente é. Exato. Então, se tu vê uma pessoa que é super humilde, ganhou dinheiro e ficou besta, para não falar outra coisa, ficou bobo da cabeça e acha que é a última bolacha do pacote, na verdade, eu acho que ela já era aquilo, só que não tinha condição de Só demonstrar. potencializou, né? É, só potencializou, exatamente isso. Bacana, cara. Olha, você citou aí a sua esposa, né? Vocês estão juntos aí desde o início dessa caminhada. Eu gostaria de saber, eu sou casado, o Marcos também é, e por acaso as nossas esposas trabalham com a gente, e a gente enfrenta ali aquela dificuldade ali de saber separar as coisas. Às vezes você tá ali na cama de noite e tá falando de trabalho e tal. Como que você e sua esposa conseguiram passar por essa situação? Cara, a Thalia, graças a Deus, ela é uma das pessoas que mais me fortalece. E ela tá junto em tudo. Hoje, por causa da neném, por causa da Heloísa, ela começa a me frear um pouco, né? Pra gente dar uma segurada. Mas se não, desde o início, quando ela entrou pro projeto, que era a garagemzinha, ela começou eu sozinho. Depois é que ela veio e começou a aparecer mais funcionários e tal, o negócio começou a crescer. Mas ela é que pegava junto lá comigo e tinha dias que, tipo, aconteceu muitas vezes, não foi poucas, de eu ir pra casa e ela ficar no escritório. Como já aconteceu de ela ficar, de eu ficar e ela ir embora, acontecia muitas vezes de ela ficar dentro do escritório e eu ir pra casa. Falei, não, tu fica aí, quer morar aqui dentro da empresa, então fica aí. E eu ia embora brabo. Então o que acontecia? Cara, é uma sinergia muito grande, sabe? A gente pegou os projetos junto, assim como a Alfa agora. Agora a gente passa por um processo um pouquinho diferente com a Alfa por causa da neném. Então, o que acontece? Ontem, por exemplo, a gente deixou a neném com meu pai pra gente poder ir trabalhar e a Thalia poder ficar com a cabeça dela um pouco mais livre durante o dia para fazer as coisas dela. Porque a gente quer ser pais exemplares, né? Então, a Thalia, família, como é que gera isso? Cara, a minha filha, a gente tenta dar atenção, não é dar telemóvel, dar TV, dessas coisas. A gente quer dar atenção. E isso dá muito trabalho. Então, assim, como é que a gente gera isso? É aquilo que eu falei antes. Cara, eu não sei como que a gente gera. Eu sei que acontece. E a gente passa por situações, vai, a coisa avança, a gente para, olha para trás e fala, cara, como é que a gente atravessou isso? Como que a gente atravessou isso? Então, eu vou voltar lá quando eu cheguei em Portugal, a gente morou num quarto, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. A gente morou num quarto, pouquíssima gente sabe disso, pouquíssima gente sabe do que eu vou falar aqui agora. A gente pagou 600 euros num quarto em 2019, que não tinha máquina de lavar roupa e não tinha pia de lavar louça. Não tinha. Então, era 2 latas de tinta, aquelas latas de 20 litros quadrada, no chão, uma bacia em cima para lavar louça e a roupa a Thalia lavava no chuveiro. Cara, a gente com 22 anos chegou aqui. Sabe o que a gente fazia disso? Eu não sei por que a gente não fazia vídeo. Mas a gente brincava muito com isso. Nós nos divertíamos naquela dificuldade. Hoje eu vejo muita gente reclamando, assim, eu moro no quarto, ou eu moro num T1, eu queria um T5, sei lá. Então a gente viveu isso e eu não tô dizendo que as outras pessoas estão erradas de reclamar. Só que como é que a gente venceu isso? Cara, eu não sei como, mas a gente veio para Portugal para viver, para aprender a ser gente. E, cara, aquilo ali me ensinou muito a ser gente. Então a gente se divertia.
Anos depois, 3, 4, 5 anos depois, hoje meu pai mora aqui. Um dia a gente tava conversando e ele falou isso pra mim chorando, meu pai. Ele disse, Henrique, tu não tem noção de quanto que tu torturava a gente, com outras palavras, ele falou isso, quando tu mandava vídeo lavando louça em bacia. 10 mil quilômetros de distância da família, pra quê que vocês foram fazer isso? Com 22 anos de idade? São pais, né? Hoje eu tô entendendo o que é isso. Sim. Então, assim, eu e a Thalia, a gente sempre teve muito junto em tudo isso. E o louco é que a gente se diverte nessas dificuldades. Teve uma situação essa semana de um colega que falou para mim, um amigo falou de um outro amigo que não gosta dos processos. A pessoa falou para ele, eu não gosto do processo, eu gosto de chegar e viver o extraordinário e tal. Cara, isso não existe. Isso não existe. O que vai fazer a gente chegar lá no extraordinário é a gente viver o processo, cara, de forma íntegra, curtir esse momento, viver isso da melhor maneira que a gente puder e tirar dali todo o aprendizado que a gente puder. E eu e a Thalia, a gente junto tem feito isso. Então, acho que por isso que a gente consegue conectar tanto assim no negócio, em casa, família, bebê, igreja, ministério. A gente faz isso tudo junto. A gente vive 24 horas junto, eu e minha esposa. Tudo junto. O ministério que eu tô, ela tá. A empresa que eu tô, ela tá. Tudo. A gente dorme na mesma cama, acorda e 24 horas junto. E dá muito certo. Muito certo. Muito bom. Eu acho que isso tem a ver com saber curtir a caminhada, né? Sim. Acho que a vida do empresário é muito estressante. Essa semana, eu estava conversando com o Marcos e pronto, ele ali comentando comigo algumas dificuldades e tal. E no meio da conversa, eu escuto ele falando lá assim com um rapaz lá. Fala, rapaz, esse carrinho aqui, tem dele aqui para levar de outra cor também, da coleção? O cara num turbilhão ali de problemas do dia a dia, comprando um carrinho para coleção de Fórmula 1 dele. É que eu gosto de colecionar. Fórmula 1, MotoGP, capacete, eu tenho uma coleção grande. Então foi uma coisa que eu aprendi. Eu vou passar mais tempo no processo do que realmente curtindo aquilo que eu conquistei. Sim, exatamente. Então foi uma coisa que tem me dado força para continuar. No que eu faço é isso. Cara, e isso de processo é muito louco, porque eu adoro o processo. Por acaso eu adoro o processo. Cara, é no processo que eu conheço um monte de gente. É nesse processo que a gente desenvolve. Cara, Deus me mostra lá na frente, eu falo tanto de negócio como ministerialmente, coisas que há um tempo atrás eu vi e falar, cara, isso aqui não existe. É impossível. Hoje, continua sendo impossível no mundo natural. Só que espiritualmente falando, eu vejo, cara, eu sei que se eu fizer aquilo que Deus está me pedindo hoje, do jeito que tem que ser feito, de coração aberto, sem passar por cima de ninguém, fazendo a coisa certa, vai acontecer, eu vou chegar lá. E tem acontecido. Então, assim, uma coisa que o meu sócio me ensinou na época lá, na época da Kawasaki, até a gente chegar na Kawasaki, eu era o cara 100% preocupado com tudo. Pra mim, vamos comprar uma moto 0 km. 3.800 euros, sei lá, 3.500 euros na época. Vamos comprar moto zero, vamos sair das motos seminovas, vamos comprar zero agora, pra alugar. Eu falava, cara, tu é doido. Nunca, como é que nós vamos pegar 3.500 euros, botar numa moto zero pra alugar, que amanhã pode derrubar, pode bater, pode quebrar, pode não sei o quê. Não, Henrique, tem que fazer. Ele era o 100% louco, tipo, nas estratégias, ele avançava mesmo e eu freio de mão puxado total. O que deu certo? A gente junto fazia o equilíbrio. E disso tudo, desses anos que a gente passou junto, construção de negócio, eu acho que hoje eu vivo, não vou dizer bem o equilíbrio, mas eu consegui achar um ponto de equilíbrio. Não vou dizer que eu sou 100% equilibrado, que não sou. Mas eu entendi que esse equilíbrio, cara, é que nem tu fez. Tá tudo caindo, o mundo, um terremoto aqui na minha cabeça. O que vai mudar eu ficar louco, desesperado? Peraí, tem uma Fórmula 1 aí que eu não tenho. Vamos falar da Fórmula 1, filho. Tu dá uma liberada, tu dá uma tranquilizada e daqui a pouco tu volta para aquilo com uma cabeça diferente. E muitas vezes isso aí libera a gente para continuar seguindo. Comigo já aconteceu muito isso. Muito. Pau quebrando. Bicho, quer saber? Filho? Vou andar de moto. Meio do dia. Deixa eu estourar tudo. Vou andar de moto. Aí eu tô andando de moto e começa. Tu
tira aquela carga pesada, tu libera um pouco a adrenalina, bum, volta pra lá, vai dormir, acorda no outro dia. É isso. Como é que eu não pensei nisso antes? Muitas vezes a gente fica focado ali naquele problema e não olha com visão macro, né? E eu falo apontando pra mim, porque eu sou assim, eu olho pra um problema, eu foco naquilo ali. Cara, às vezes não é um negócio tão... Na nossa cabeça o mundo tá caindo. Pra ti, às vezes o Sidney olha, cara, esse bicho tá doido, é só a gente fazer ou vice-versa, entendeu? Sim. Então, cara, a gente viver esse processo e tirar aprendizado é nisso daí. Eu aprendi o que eu tô falando aqui pra vocês, esse equilíbrio, sofrendo. Não foi na glória, na vitória. Chegar e dar tudo certo, maravilhosamente bem. Não foi assim. Eu falo muito isso nos meus mentorados. Quer comprar minha mentoria? Você vai aprender mais o que não fazer. É isso. Porque, assim, brincadeiras à parte, mas eu sou a pessoa que eu tenho coragem, eu vou pra cima. Deus me mostrou, eu vou, de cabeça. Então, em algumas coisas, é decisão minha própria, eu erro, mas é aquilo, tipo assim, eu vejo que eu cresci mais com os meus erros do que os acertos. Isso é bíblico, cara. Deus estica a gente, né? Deus prova a gente pra gente esticar e crescer. Não tem como a gente ser grande, ter um negócio gigante, se a gente não começar pequeno e preparar a nossa mentalidade e aprender e tomar pancada. A gente pode até chegar daqui a pouco ter 1 milhão de euros na conta para abrir um negócio novo que tu nunca fez na vida. Amém. Maravilhoso. Só que se tu não tiver experiência, cara, tu vai sofrer um monte também. Cara, não existe caminho maravilhoso. Não. Se tu começar do zero, tu vai sofrer. Se tu começar um negócio que tu não conhece lá em cima, de alguma maneira tu vai sofrer e vai ter que tirar aprendizado disso. Que se não tirar do tempo difícil, cara, não tem como sobreviver, não. Não dá. A gente tem esses tempos de dificuldade, tempo de luta, só fortifica. Só fortifica pra gente ficar com o casco duro e enfrentar os próximos passos. Eu só tive coragem de fazer isso com a Kawasaki, né? De largar e começar a Alfa do zero, porque eu já vivi isso. Eu já comecei do zero e virei uma Kawasaki. Eu já vivi esse processo. Sim. Se não fosse isso, talvez se eu estivesse trabalhando de Uber Eats até hoje, eu não ia ter coragem de abrir uma loja de carro, por exemplo, com 2 carros. Ah, mas eu só tenho 2 carros, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Comecei com 2 motos na época e deu certo. Entende? Então, desses 5 anos das 2 motinhas de aluguel até virar o que virou, meu amigo, foi muita pedrada. Foi muita noite de choro e... Demais. Eu imagino que é um negócio que... Tá louco. Mas cresceu. A gente tá aqui hoje. Hoje a gente toma pancada rindo. Tem coisa que a gente vive hoje que as pessoas olham assim, cara, como é que tu não endoida com isso aí que tá acontecendo? Cara, vendi um carro, explodiu o motor, 1 mês depois, 4 mil euros de prejuízo. Meu Deus, eu tava descabelando. Eu não tô porque eu aprendi isso durante esse tempo que, cara, não adianta me descabelar. O motor vai continuar quebrado, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Se eu me descabelar é pior, ainda vou ter que fazer implante depois. Disso eu entendo. Olha, diante desse processo todo que você tem vivido, né? Qual é o seu sonho aí para um futuro próximo aí, tanto pessoal, profissional e até mesmo espiritual? Cara, sonho. Eu vou te falar daquilo que Deus tem me mostrado de maneira bem resumida. Eu vejo a Alfa um projeto gigante. Gigante. Amém. Ah, é pra quê? Na Kawasaki eu já falava isso. Ah, pra que a gente tá virando isso? Pra encher o bolso de dinheiro? Não. Como é que a gente fala? Meu Deus, fugiu a palavra agora. É consequência. E vai acontecer, amém, por isso. E vou poder abençoar muita gente. Mas eu vejo a Alfa gigante pra quê? Pra dar oportunidade pras pessoas do jeito que eu tive. Eu saí de virar de Uber Eats pra virar dono de Kawasaki e tudo. Óbvio que o negócio eu construí junto com o meu sócio. Mas quem me mostrou a visão e quem me trouxe pro mundo do empreendedorismo foi meu sócio. Eu posso sair de rolo porrada com ele aqui agora. Isso nunca vai mudar.
Esse cara mostrou pra mim o que eu era e o que eu era capaz de fazer, porque eu não sabia. Ele que me mostrou. E o sonho que eu tenho, quando eu vejo a Alfa gigante, cara, daqui a pouco tem uma equipe de 20, 30 vendedores lá e pegar gente assim que procura uma oportunidade e ainda não teve. E formar essas pessoas. Entende? Ensinar elas uma profissão e ver esse povo crescer. Eu tenho um... Agora, falar de sonho, assim, de pessoas, tem um amigo meu lá no Brasil que eu sonho um dia ainda em trazer ele para cá. A gente cresceu junto, ele foi para um lado não muito bom da vida e se perdeu com algumas situações. Eu fui para o outro lado, enfim, migrei, a gente, graças a Deus, andou para frente e ele ficou lá, né? E com isso a gente sabe que pessoas que... Ambiente conecta, de novo, né? Ambiente. Cara, se tu tá num ambiente mal, não tem como tu ir bem. Hoje eu creio muito nisso. Hoje eu tô aprendendo de verdade o que é o network, que até esses dias não sabia, eu vivia isso, mas não prestava atenção. Hoje eu tô prestando atenção. Nas mesas que eu sento, nos ambientes que eu entro, eu vejo tanto que me faz bem eu estar do lado de pessoas boas. Então esse é um amigo que eu quero trazer ele um dia, se ele quiser, obviamente, e botar ele no meio né, da gente e ver ele crescer. A gente é melhor do que ele? Não. Só que a gente desenvolveu algo que ele ainda não teve oportunidade. E é isso que eu quero fazer. Ministerialmente falando, cara, o sonho é viver o propósito que Deus tem na minha vida. Viver aquilo que ele me mostrou. E por acaso ele me mostrou eu levando a palavra de Deus para muita gente. Amém. Entende? Algo que naturalmente falando, eu olho para mim naturalmente, não dá. É impossível. Porque eu falo errado, eu sou desse meio jeito doido. Como é que eu vou falar de Deus sendo doido? E Deus tem me mostrado que é dessa maneira que eu vou atingir muita gente. Tem pessoas que vão se identificar comigo do jeito que eu sou, entende? Então, é um sonho na área espiritual, é viver de fato o propósito, viver aquilo que Deus me mostrou, não por vaidade, porque por acaso é algo até grandioso também. Mas não é eu que fui atrás disso. Deus me mostrou. E eu estava falando essa semana com alguém que a gente vive aquilo de improvável, né? Os improváveis e tal. O meu improvável hoje não é mais falar em público. Há um ano atrás, talvez eu teria negado o pedido de vocês. Talvez eu teria negado. Não ia ter coragem de estar aqui. O meu improvável hoje não é mais falar em público. Aqueles vídeos têm me ajudado. Eu creio que Deus colocou isso na minha cabeça e me deu essas oportunidades para falar para Ele. Não é para fazer vídeo de vender carro. Aquilo ali é consequência. Entende? Então, o meu improvável hoje é justamente aquilo que o Marcos falou antes, o ego. Então, eu vigio o tempo todo, né? Cuido do meu ego, porque o meu improvável não é mais falar em público agora. Agora é cuidar para não deixar que esse processo tão maravilhoso que Deus tem para minha vida tomar conta do meu coração e eu me desviar. Porque acontece muito isso. Se não for por dinheiro, é por fama e exposição. Entende? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma fraqueza da minha carne. E a primeira vez que eu tô falando isso aqui, assim, mais aberto para mais gente ouvir. Tô confessando mesmo porque eu acho que se a gente confessa, principalmente publicamente, a gente internaliza isso e, na minha opinião, eu tenho ainda mais cuidado agora. Né? Então é isso. O sonho é viver aquilo que Deus me prometeu. O sonho pessoal é tratar, cuidar e dar oportunidade para pessoas. E profissional também, no fim, é aquilo. Viver aquilo que Deus mostrou de fato e abençoar muita gente através desse projeto. Eu creio que vai acontecer. E agora umas dicas, né? Eu gostaria, Henrique, que você desse uma dica para o pessoal de casa de como começar um negócio do zero, o que você acha que é importante, também de ter uma vida com Deus. Tá. Isso é assim, se calhar eu tô falando aqui para um público que é cristão e talvez algum público que não seja cristão. Para quem não é cristão vai ser um pouco mais difícil de pegar essa dica. Mas serve para procurar saber e ir atrás, porque eu acho que vale a pena a gente viver com Cristo. Mas é acreditar. Cara, a primeira coisa, eu quero ser empreendedor. Hoje eu não sou. Eu quero montar um negócio. Cara, ora, pede para Deus. Faz curso, sabe? Se desenvolve, procura pessoas que já fazem. Se tu tiver uma noção, tenta conectar. Eu sei que é difícil no começo. Cara, a gente se conectar com pessoas... Eu tô aqui, eu sou hoje CLT, eu tô limitado... eu não tô limitado porque eu sou CLT, eu sou limitado porque hoje eu não desenvolvi ainda. Tipo,
essa coragem de conectar, de chegar no Sidney e pedir, ô meu querido, me ajuda aqui, cara, como é que tu fez? Às vezes a gente não tem essa coragem de chegar nas pessoas e pedir. Então é assim, cara, procurar pessoas que já vivem aquilo, pedir opinião, se tiver oportunidade, hoje eu vivo muito isso, de botar o pé. Tem um terreno que eu vejo que vai ser da Alfa, isso é muito louco, eu também tô falando aqui agora, cara, umas 3, 4 pessoas que sabem disso. Eu vou naquele terreno, eu meto o pé naquele terreno pelo menos 2, 3 vezes por semana e oro naquele terreno lá. Eu nem sei quem que é o dono e nem sei se está para venda. Mas eu vi aquilo e eu creio que aquilo vai ser nosso. Já está determinando. Tá declarado. Então, assim, começar, cara, é estranho a gente falar dar o passo. Para quem não é cristão, dá o passo que Deus coloca o chão. Óbvio que a gente tem que ser muito prudente. Não vai largar a tua vida, sair louco. Não. Projeta isso um pouco, mas tem que começar de alguma maneira. Eu vi por acaso um vídeo hoje de manhã falando sobre isso. Cara, inicia. Como é que eu começo? Eu quero ter uma loja de carro, mas eu não tenho dinheiro para ter uma Mercedes lá bonita e fazer uns marketing, não sei o quê. Cara, compra um carrinho de 200, 300 euros lá e vende por 400, 500. Mas eu ganhei só 100, 200. Beleza. Continua no teu trabalho e vai. Eu falo falando de carro porque é o que eu vivo. Pode ser moto, pode ser, sei lá, vender curso. Mas eu não sei falar na câmera. Então como é que eu começo? Bota teu celular ali e começa a fazer vídeo. Tô falando assim, ó. Porque eu era para fazer muito mais vídeo do que eu faço. E morro de vergonha. Hoje ainda. Nem parece. Não parece, mas é isso que eu te falo. Quando eu vejo, passou. Eu falei antes pro Sidney, falei, cara, parece que é muito tempo ali, 1 hora, podcast e tal. Cara, quando a gente tá ali, a coisa flui. Quando a gente se entrega, flui. Então a primeira dica é, se entrega pro teu sonho, né? Vai, busca, procura saber, procura se desenvolver. Da maneira que dá, começa com o que tem. Isso é bem clichê. Eu sei que é bem clichê, muita gente fala isso, mas é porque é por aí. Não dá pra gente, do nada, querer ser gigante. Não dá. Existe um processo. Quando o assunto tá bom, passa muito rápido, né? Muito. Para resumir, né? Essa sua jornada com uma frase de fé e superação, qual que seria? Aquilo que eu falei, a gente é cristão, isso fica um pouco mais fácil, né? Mas a gente tem vivido coisas hoje, de fato, daquilo que eu acabei de falar. Cara, quando a gente tá conectado num propósito, o que eu vou falar aqui para vocês é muito forte, de verdade. A gente tem mania de trabalhar e de correr atrás dos nossos sonhos, que acho que se você não sonha grande, começa a sonhar grande agora, que o trabalho é o mesmo. Mas a gente sonha gigante e eu quero pegar aquele copo que tá ali na frente do Sidney, ó. A minha mão não chega. A minha mão não chega lá. E eu não tenho dinheiro no meu bolso para comprar aquilo e fazer chegar na minha mão. Mas uma coisa é certa. Eu falo isso com muita propriedade porque eu tenho vivido isso. Quando a gente está andando, caminhando debaixo de uma palavra com o propósito de Deus na nossa vida, andando para o propósito que Deus colocou na nossa vida, cara, Deus move o mundo e todas as pessoas a teu favor. Então isso para mim é muito motivador. Se não for para vocês, eu devo ser muito doido. O que eu tô falando para vocês é, caminha debaixo da palavra, faz aquilo que tu tem no teu coração, que de fato é propósito de Deus, porque ele vai movimentar o Marcos, vai movimentar o Sidney e vai trazer aqui na minha mão. Amém. Sem tirar nada de ninguém. Porque Deus não trabalha com a minha carteira e com a força do meu braço. Ele trabalha com a carteira e o braço e a força do planeta inteiro, se for da vontade dele fazer aquilo. Então, Henrique, para quem quiser tomar um café lá na Alfa Automotive ou comprar um carro, como que te encontra aí nas redes sociais? Bora lá no Instagram, é alfaautomotive.pt, é alfa com PH, tá? E tem também a euromotos.pt, que é a nossa oficina de motos. Então, passa lá, nós estamos com a loja de carros em Casal de Cambra. Então, a gente tá sempre lá disposto, sempre tem um cafezinho na mesa lá, uma bolacha, um biscoito, como tu preferir falar, pra gente ter um tempo de qualidade, conversar, trocar experiência e, se Deus quiser, tu sair com o teu carro novo. Isso aí, cara, muito bom o bate-papo, né? Mais uma vez a gente te agradece. Entendeu? Eu espero que a história do Henrique aí inspire você que acompanhou a gente até aqui, né? Que você possa mesmo se mover e, através desse movimento, atrair grandes conexões, né? Que é o movimento com propósito.
E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, aí no Instagram, Move Conecta, também na nossa página no YouTube. E a gente aguarda vocês no próximo vídeo, viu? Até breve. E é isso aí. Quem está em movimento se conecta. Tururu. Eita, glória!